A todas as irmãs aqui presentes, obrigado pelo convite. É com muita alegria, com muito carinho que estamos aqui hoje para falar de dois temas muito importantes, que é encarnação e desencarnação. São dois temas que todo aquele que se diz espírita, todo aquele que atua no movimento espírita, todo aquele que estuda o espiritismo precisa compreender muito bem, porque juntos formam um dos princípios basilares da doutrina espírita. O que seria isso, né? O princípio basilar é base, é um ponto fundamental de uma crença religiosa, no caso o espiritismo, a reencarnação. O espiritismo tem outros princípios basilares, como a comunicabilidade com os espíritos, né? No caso a mediunidade, o entendimento de que o ser pensante que existe em nós permanece pensando depois da vida orgânica. Então estes são princípios basilares que todo espírita precisa entender, precisa compreender. Então hoje nós vamos ver o objetivo tanto de encarnação quanto de desencarnação, o conceito e também os mecanismos que regem cada um. Quando que isso acontece? Quando que a encarnação começa? Quando que a desencarnação começa? Quando que ela termina? Como funciona esse processo, né, de burelamento, de evolução, de crescimento para todos nós? Iniciando este trabalho, fomos buscar o significado do que é estar encarnado. Encarnado é a condição do indivíduo que experimenta a vida material revestido num corpo físico, equivalente aos termos nascido, corporificado, materializado. Esse vocábulo também se aplica ao próprio ser que esteja nessa condição, um animal ou um ser humano. No caso dos espíritos, com ezinho maiúsculo, uma vez encarnados, eles são chamados de alma, equivalente a pessoas, indivíduos. Encarnado é, portanto, o antônimo de desencarnado. Então, meus irmãos, Deus, nosso Pai, nosso Criador, Ele possui alguns atributos. E dentre eles, bondade e justiça, esses dois são atributos fundamentais do Criador. E encarnamos e desencarnamos graças à misericórdia, né? A bondade e a justiça de Deus. O que é estar encarnado? É um tempo. É um tempo que esse Criador concede para a sua criatura, para a sua criação, que somos nós, podermos evoluir, progredir. Então, temos esse tempinho e teremos tantas vezes quanto for necessário para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir. E daí, né, esse mesmo Pai, esse mesmo Deus, esse Criador, nos criou todos de forma igualitária, simples e ignorantes. E daí a gente vem evoluindo, percorrendo os diferentes estados dos reinos da natureza. Saímos lá do princípio espiritual, do reino mineral, do reino vegetal, passamos pelo reino animal, até que a gente foi adquirindo pensamento contínuo, livre-arbítrio, aí deixamos de ser o princípio espiritual para ser o espírito, com ezinho maiúsculo. Então, sempre que a gente lê alguma obra literária e tiver um espírito com E minúsculo, por exemplo, é um ser ainda na forma de um princípio espiritual. Se a gente for buscar no Livro dos Espíritos, tem lá a Trindade Universal. Deus, a causa primeira de todas as coisas, o princípio material e o princípio espiritual. O que é estar desencarnado? Então, encarnado é quando a gente está utilizando esse recurso que Deus nos concedeu, a vida na carne, para que a gente possa evoluir, né? A gente vem com as nossas tarefas, venhamos com o nosso cronograma reencarnatório muito bem preparado, muito bem elaborado, com alguns pontos específicos que a gente precisa evoluir, que a gente precisa se esforçar para melhorar. Mas quando a gente chega aqui na carne, quando a gente chega na matéria, a matéria nos seduz. E aí a gente interrompe aquele trabalho. A gente deixa
de dar seguimento a essa tarefa que é, né, o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento. O que é estar desencarnado? Desencarnado é a condição do indivíduo que, uma vez desprendido do corpo físico, no qual estava encarnado, por ocasião da morte, retorna à vida espiritual. Esse vocábulo também se aplica ao próprio indivíduo que esteja nessa condição, sendo sinônimo de espírito, morto, falecido, ser espiritual, é, portanto, o antônimo de encarnado. Então, desencarnamos quando as nossas forças vitais, quando esse tempo que o Criador nos concedeu, acaba. Então a gente vem com um tempo mais ou menos determinado e esse tempinho acabou, partimos de volta para o plano extrafísico. E aí vamos nos preparar para novas aventuras, novas oportunidades. Mas, quando a gente não cumpre esse cronograma reencarnatório, por exemplo, a gente deixa de aplicar a nossa vontade em detrimento do nosso progresso. A gente, por exemplo, precisa deixar de ser egoísta, né? Vamos pegar duas coisas que Emmanuel trouxe para a gente, dizendo que são as chagas da humanidade: o orgulho e o egoísmo. Então, quando a gente não trabalha, né, a gente não deixa de ser orgulhoso, não deixa de ser egoísta, a gente vai vir tendo encarnações similares, né, de muita dificuldade, de muita expiação, de muita prova, para que a gente possa deixar de ser orgulhoso e egoísta, por exemplo. E quando a gente não compreende que nós criamos as dificuldades ou as facilidades que nos afligem, a gente não vai sair, né, desse tipo de encarnação. E aí o indivíduo não é resignado. Como o Evangelho segundo o Espiritismo fala, motivos de resignação, quando nós não entendemos que somos responsáveis pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, quando a gente não identifica o que a gente fez de errado ou o que a gente pode estar fazendo por estar com dificuldades materiais, físicas, psicológicas, dentre outras tantas dificuldades aí que a gente vem passando, né? Como nós somos espíritos imperfeitos, habitando um mundo ainda na categoria de mundos imperfeitos, as nossas encarnações são sempre de muita luta, de muita dificuldade e necessitam muito da nossa vontade. O que é reencarnação? Segundo a Federação Espírita Brasileira, a reencarnação trata-se de um mecanismo regulador da evolução do espírito, por meio do qual o homem vive muitas existências corporais sucessivas. Resulta desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Em outras palavras, que ela reencarna em um novo corpo. Os espíritos reencarnam tantas vezes quanto forem necessárias ao seu aprimoramento. O objetivo da reencarnação é a evolução. Então, como a gente pode ver, a reencarnação, né, o processo de reencarnação é um mecanismo que regula a nossa evolução. Nós evoluímos porque reencarnamos. E continuaremos reencarnando até que a gente atinja, por exemplo, o estado de um espírito puro, que está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, que é um indivíduo que faz o bem pelo bem. Ele não necessita mais encarnar. Né? Lá tem a classificação dos espíritos. E a gente vai chegar lá, porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso, à lei da evolução. Porém, uns vão muito mais rápido do que outros, porque estes eles aplicam maior vontade, eles fazem um sacrifício maior, porque eles já compreenderam que a vida na carne é uma viagem, tem seu começo, o seu meio e o seu fim. Então eles se esforçam, eles usam a vontade, que os espíritos também falam no Livro dos Espíritos, vontade, coisa rara dentre vós. Se soubesses, né, o quanto poderíamos fazer se a gente realmente quisesse, aplicando a vontade, a gente conseguiria fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, evoluir bem rapidinho. Né? Então nós reencarnaremos tantas vezes quanto for necessário para a nossa evolução. O ritmo
Quem vai ditar somos nós. Se a gente resolver dar um salto, né? Como diz Joana de Ângeles, se a gente adquirir uma virtude em uma encarnação, mais uma em outra, a gente já está dando um salto para o progresso. Mas a gente precisa começar, né, a buscar esse entendimento. Por isso é importante todos estarmos, né, vinculados a um estudo doutrinário espírita. Porque nesse estudo a gente vai abordar, né, será abordado temas como esse, e aí você vai ouvir a opinião de um amigo, de um colega, você vai concordar, você vai discordar, e assim a gente vai ter a oportunidade de ver o que a gente está fazendo de errado. Porque ele vai dar uma perspectiva diferente da nossa. E aí a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai crescendo, estudando e aplicando esse estudo. Vamos falar de uma forma muito genérica do que é o espírito, do que é o perispírito, do que é o corpo físico. Não é o objetivo desse trabalho, mas é importante para que a gente possa desenvolver bem esse tema. O espírito é o ser inteligente que povoa o universo. É o que a gente está falando da vontade, né? É a vontade, é quem dá as determinações. Esse é o espírito. Ele possui a inteligência. O perispírito é o invólucro fluídico. É ele quem permite ao espírito externar essa sua vontade, ter as suas experiências na matéria, por exemplo. Ele quem permite o espírito se locomover nesse espaço. Então ele reveste o espírito quando desencarnado também e serve de intermediário. Então este é o perispírito. E o corpo físico é o precioso recurso que Deus, o Criador, nos concedeu para que a gente possa ter as nossas experiências aqui, né? O corpo físico é demasiado grosseiro para que o espírito dê as suas determinações. Então ele precisa desse intermediário, desse perispírito, que também é formado de matéria, mas uma matéria muito mais etérea. Então o corpo físico, né, ao contrário do que muita gente pensa, ele é um instrumento e ele precisa ser cuidado. Não significa que a gente vá nos enfeitar como um pavão, né? A gente vai dedicar a nossa vida inteira cuidando do corpo e vai esquecer das outras coisas. Pelo contrário, né? A gente precisa investir o nosso tempo no desenvolvimento intelectual e moral. Mas também temos que cuidar desse corpo. Temos o exemplo de André Luiz no livro Nosso Lar, por exemplo, quando ele acorda, né, já passou aquele tempo dele no umbral, nas zonas trevosas, ele já acorda na colônia do Nosso Lar e ele faz um questionamento para o seu instrutor do porquê ele estava sendo chamado de suicida. E aquele instrutor chama ele a fazer uma análise no perispírito dele. Fala, André Luiz, de fato você foi um suicida? Ele, não, eu lutei para permanecer vivo. Ele então vamos fazer uma análise, mostra para ele, né, o fígado dele, por exemplo, todo tomado pela cirrose, porque ele ainda carregava as chagas, as dificuldades da sua última encarnação. Mostra para ele a região genésica, a região sexual tomada pela sífilis, o quanto ele degradou o corpo dele e acelerou o desencarne dele. Então, né, ele teria uma perspectiva de vida, ele teve uma partida muito antes disso, então ele foi como suicida inconsciente. Por que encarnamos? Já começamos a ver. Fomos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 132, qual o objetivo da reencarnação dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está ligado a expiação. Então a questão 132 ela aborda dois objetivos da encarnação, do porquê que a gente está encarnado hoje, e a gente vai continuar com esse intercâmbio até o progresso. Um é a evolução. Todos nós vamos atingir essa perfeição
como foi falado, né, uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, uns porque aplicam mais à vontade, outros porque tornam mais difícil essa caminhada. Mas de qualquer maneira, todos nós passaremos por esse processo evolutivo, por esse caminho. Como a gente falou aqui também, muito de nós podemos enxergar a encarnação como um castigo. Às vezes a gente tem uma limitação física, uma limitação intelectual, às vezes uma limitação financeira, e uma encarnação acaba sendo muito difícil por causa disso. E a gente começa a enxergar como um castigo, porque a gente não buscou dentro de nós o real significado disso. O que eu preciso aprender nisso? Aí esse indivíduo tem uma reencarnação assim, tem outra e depois outra. Aí ele começa a enxergar como um castigo, porque é difícil. E realmente é muito difícil. Mas quando a gente estuda, a gente compreende a necessidade de ser resignado, de entender que eu criei essas dificuldades para mim, a gente para de culpar os outros, inclusive a Deus, porque a gente dá características a Ele, cujas quais Ele não tem. Deus não quer castigar ninguém. Deus não quer dificultar a sua caminhada. Pelo contrário, Ele quer que você seja perfeito, que você seja bom, que você seja justo. E Ele está ofertando a oportunidade de que eu conserte a estrada que eu mesmo baguncei. Que eu restaure um laço com alguém que eu feri, com alguém que eu machuquei, com alguém que eu magoei. Então eu venho com esse companheiro para restaurar esse laço, para melhorar, né? Dentro do nosso lar, por exemplo, é o reduto perfeito para isso. Porque lá nós somos obrigados a conviver com muitos companheiros cujos quais a gente tem dificuldade, né? Se fosse na rua, a gente até atravessaria a rua, mas dentro do nosso lar você precisa conviver. E aí você vai restaurando esse laço, você vai consertando essa estrada. Um outro objetivo da encarnação é que ela visa ainda outro fim. A encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Esse outro objetivo, né, a gente viu que um é evoluir, o outro é de ser co-criador da obra. O outro objetivo é de eu assumir as minhas responsabilidades. É eu entender que eu preciso cooperar com a obra de Deus. E à medida que eu vou evoluindo, as minhas tarefas vão aumentando, a minha condição de suportar cargas maiores vão aumentando. E aí eu vou sendo co-criador dessa obra. A gente sabe, né? Cada um de nós tem a sua missão, a sua tarefa. As nossas tarefas são de caráter muito mais individual. Nós não temos condições, por exemplo, de suportar uma tarefa de Valdo Pereira Franco, por exemplo. Olha quantas crianças ele educa na Casa do Caminho. Olha a vida de dedicação dele. De Chico, olha a vida de Chico, as dificuldades que ele enfrentou. Esse sim, né, tem condições de suportar uma carga muito maior. Nós ainda temos a missão de nos melhorar, de adquirir novas bases, de estudar, de entender que eu preciso melhorar um pouquinho, eu preciso ser mais amável, mais gentil, mais caridoso, mais benevolente, mais indulgente, perdoar mais. À medida que a gente vai investindo nisso, a gente vai evoluindo. E a gente vai sendo exemplo para outros irmãos que vão olhar e falar, poxa, olha a conduta daquele companheiro ali, realmente ele está fazendo o que ele estuda. Aí a gente vai sendo um co-criador da obra. A gente vai ensinando, a gente vai ajudando. Aqui fala também, né, do perispírito, que toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria. E em cada mundo que nós habitamos, a gente vai adquirir um instrumento formado pelos elementos químicos, pelo princípio material daquele mundo. Então cada mundo tem o seu. A questão 171 do Livro dos Espíritos
em que se funda o dogma da reencarnação, ela nos ajuda a ter um bom entendimento. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde com a ideia de que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acha em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então o Espiritismo ele traz para a gente a aceitação da reencarnação. Porque, né? Hoje nós temos condições de vida muito mais fácil do que os povos da Idade Média, por exemplo. A nossa expectativa de vida aumentou. Então temos uma vida muito mais fácil. E por que que isso acontece? Porque nós encarnamos lá atrás e criamos essa facilidade que nós temos hoje. Deus não cria almas a todo momento, de qualquer maneira, né? Ele não faz acepção de indivíduos. Pelo contrário, ele vai permitindo que a gente vai criando as oportunidades melhores para nós. Se a gente pegar o último item do livro A Gênese Espírita, tem lá São Chegados os Tempos, a gente vai ver que temos hoje condições intelectuais suficientes para habitarmos um mundo regenerado. Mas não temos condições morais ainda, não adquirimos sentimentos. Então a gente precisa adquirir essa condição moral. O Livro dos Espíritos fala, primeiro você evolui intelectualmente, para depois você evoluir moralmente. Aí você vai fazendo isso até atingir o progresso completo, até ter esse sentimento, até ter esse conhecimento. E é para isso, né, que nós vamos reencarnando. Tem necessidade, né, questão 133, muito interessante, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, esses companheiros que desde a criação, todos nós fomos criados simples e ignorantes, eles têm necessidade de encarnar? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem méritos. Então, todos somos criados do mesmo jeito, todos nós flutuaremos nos diferentes gêneros, nas diferentes classes sociais, todos seremos ricos, pobres, medianos, todos experimentaremos, teremos essa oportunidade graças à justiça do Criador. Então, se a gente não passar por isso tudo, né, não teremos as nossas experiências. Questão 344, né, a gente vai ver agora os mecanismos da encarnação. Como isso acontece? Quando que ela acontece? Então a gente tem no Livro dos Espíritos, questão 344, em que momento a alma se une ao corpo. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito é designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então a encarnação começa na concepção, na fecundação. Quando aquele espermatozoide atinge o óvulo, ali inicia-se o processo reencarnatório. Então esse companheiro ele é ligado por um laço fluídico àquele, né, embrião que está ali. Esse laço fluídico, o cordão de prata, como todos conhecem. E quanto mais o tempo vai passando, mais esse laço vai se apertando, mais ele vai se ajustando, mais ele vai se adaptando. Então,
Kardec diz que quando o bebezinho, né, dá o grito, ele chora pela primeira vez, o processo encarnatório está completo. A gente tem agora Emmanuel, que amplia um pouco o nosso entendimento. Né? Ele fala, ele nasce sim, mas esse laço vai se ajustando até o 7º ano de vida. Então, segundo Emmanuel, no livro Consolador, questão 109, esse livro é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade não existe ainda uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Então Emmanuel está dizendo que esse perispírito ainda está se justapondo a esse corpo. Ele ainda tem proporções maiores, mas ele está ligado. Ele foi ligado lá na concepção, como os espíritos trazem para Kardec. Mas até o 7º ano de vida, ele ainda não está justaposto, ele ainda não está apertado esse laço. Então até essa idade, essa criança tem a percepção muito mais aflorada do plano espiritual, por exemplo. Até essa idade, os pais têm maiores condições de auxiliar, né, promovendo a essa criança novas características, novas bases, educação, ensinando através do exemplo, mostrando para ele o que é certo e o que é errado. Mas esse pai também precisa estar evangelizado, né? Esse pai também precisa estar educado. Ele precisa estar num estudo para ele entender que ele precisa promover isso para o seu filho. Então, até os 7 anos, temos condições muito mais fáceis para isso. Até porque o pequenino é mais frágil, ele é mais débil, como os espíritos falam, então ele necessita de mais cuidado. Ele sabe disso, então ele está mais suscetível aos cuidados daqueles que o ama, que cuida, que educa, que transmite novas bases para ele. A gente tem no livro Os Missionários da Luz, temos um caso de um processo reencarnatório, que é a encarnação de Segismundo, e também temos um caso de um processo desencarnatório, que é a desencarnação de Fernando. Missionários da Luz também, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito agora de André Luiz. Segismundo, ele teve uma encarnação com Adelino e com Raquel. Ele assassinou Adelino e levou Raquel à prostituição. Ambos desencarnaram naquele tempo e foi, né, montado um novo cronograma reencarnatório para eles. E, né, de novo entra a bondade e a justiça de Deus, permitindo Segismundo de consertar o que ele fez de errado lá com as próprias mãos, com a sua própria lida. E aqui André Luiz narra como foi a união do perispírito dele naquele momento. Antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito. Vou beber um golinho de água, que eu falo muito. Então Segismundo estava aguardando ali com muita aflição um momento que era tão aguardado por ele. Porque ele já reconhecera naquele momento o mal que ele tinha feito para os outros 2 irmãos. Aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso, em seu futuro lar. O momento crucial de sua redução perispiritual. E, instantes depois, os espíritos construtores iniciaram o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Então começou ali ele receber, né, um processo de magnetização para o seu perispírito ser reduzido e se ajustar melhor naquele momento. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma e logo seria carne de sua carne.
através da ligação visceral, né, pelo umbiguinho, pelo cordão umbilical. Naquela noite, após a união genésica de Adelina e Raquel, Alexandre analisou a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo, né? Alexandre era o responsável, era o orientador, né, que estava cuidando de todo esse processo naquele momento. E após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintonizou aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chegou primeiro ao alvo, rompeu a cutícula e penetrou no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. E sobre o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo foi ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório, né? Então Alexandre, naquele momento, olhou aqueles milhões de espermatozoides, escolheu aquele que ia ofertar a Segismundo as condições genéticas mais apropriadas para a encarnação que ele precisava de ter, né? Suponhamos que fosse um atleta, alguém com maior facilidade para um conhecimento intelectual, então aquele momento era crucial para isso. Então olha a complexibilidade da encarnação, para que a gente, quando encarnado, possa colocar tudo isso a perder, para que a gente possa desperdiçar mais uma vez uma oportunidade aonde muitos companheiros são envolvidos. A gente tem, por exemplo, os nossos pais, que algumas obras literárias, né, a gente tem a Revista Reformador, tem um artigo que fala dos anjos ocultos, que são os companheiros que abdicam do pouco que eles têm para que a gente tenha alguma coisa. E aí a gente encarna e faz tudo que a gente já vem fazendo há muito tempo, não muda uma vírgula. Então a gente colocou mais uma vez um cronograma reencarnatório a perder. A gente também tem, ó, no livro Chão de Rosas, da irmã Sheila, né, o espírito que escreveu, que trouxe essas ideias. Ela fala na página 43, na segunda edição, 7 anos de vida. Essa é a idade em que o mundo espiritual, responsável pelos processos da nossa reencarnação, aperta mais os laços, ajustando a alma ao veículo de carne. Começamos a encarnação a ser o que somos, na realidade. Então ela está dizendo que a partir dos 7 anos, os laços são apertadinhos, e esse indivíduo, esse companheiro, ele começa a externar mais o que ele realmente é. Aí ele vai mostrando as características que o definem, qual a sua personalidade, como ele pensa, e aí vai ficando cada vez mais difícil a gente ensinar valores, a gente corrigir, a gente ajudar, fornecer boas bases. Vamos entrar agora, né? Falamos bastante aí do processo encarnatório, por que ele acontece, evolução, ser co-criador da obra, como que ele acontece, como que ele termina, né? Lá na fecundação, a partir do 7º ano ele já está concluído. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, isso aqui é muito interessante, na questão 10, desencarnar é mudar de plano. Como alguém que se transferisse de uma cidade para outra aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então desencarnar é como se a gente mudasse de uma cidade para outra. Ah, eu vou mudar de cidade, eu mudei. Quando eu mudei, eu vou deixar de ser a pessoa que eu sou? Não, eu vou permanecer sendo o que eu sou, com as mesmas características, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas virtudes, por exemplo, se eu já as tiver. Então não é porque a gente desencarna que a gente adquire novas virtudes. Pelo contrário, a gente vai continuar externando o que a gente sempre foi.
Até porque as virtudes, né, elas são adquiridas à base de muito sacrifício. Novamente, de muita vontade. E a gente precisa estar em contato com as pessoas, porque a virtude possui uma ferramenta de aferição, que é a socialização humana. Não adianta nada eu mostrar que eu tenho virtudes se eu nunca estou em contato com as pessoas. Se eu passo longe de situações cujas quais vão me proporcionar esse momento. Né? Muitas pessoas que vivem uma vida, por exemplo, em contemplação, no monastério, num convento, eles aparentam uma virtude. Mas a ferramenta de aferição disso aqui é a socialização humana. A socialização humana é a pedra de toque. Quando eu não me socializo, né, eu me estiolo, eu murcho como uma flor. Então a gente vai evoluir porque a gente encarnou, estamos em contato com outras pessoas. Então a encarnação é uma viagem, meus irmãos. Tem a sua chegada, tem a sua partida, tudo isso. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Faltou colocar o capítulo que eu não lembro agora de cabeça, mas nesse capítulo, no item 22, a gente tem: se fosse um homem bom, teria morrido. Uma frase muito comum da gente dizer, da gente pensar. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, começando, né, prova mais longa do que a um bom que por prêmio do seu mérito receber a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, né, se fosse um homem de bem, teria morrido, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Então, meus irmãos, imagine, né, a gente já falamos aqui outras vezes que habitamos um mundo ainda na categoria de mundos imperfeitos, que somos, portanto, espíritos imperfeitos. Então as nossas encarnações são de muita dificuldade, de muito esforço, de muita luta, de muita abnegação. Tudo vai depender do momento. E esse companheiro que concluiu a sua prova, a sua expiação, aquilo que ele se propôs lá antes de encarnar, né? Porque a gente já assume alguns compromissos antes de estar aqui. E ele que se dedicou, concluiu, por mérito dele, ele tem direito de voltar ao plano extrafísico, ao plano espiritual. E aí a gente não tem muita dificuldade de compreender isso, em função da falta do entendimento, da falta de fé na vida futura. Aí a gente às vezes, né, quando tem, por exemplo, vamos citar o caso de um idoso na família, e a gente ama tanto esse irmão que a gente não quer que ele vá, mas às vezes ele está com tanta dificuldade ali acamado, e a gente não quer aceitar a partida dele, a gente quer ele ali pertinho da gente, mas ó, para ele seria muito melhor se ele for às vezes, né? Isso só vai caber a Deus, só Ele vai saber desse momento. Então às vezes a gente quer a pessoa pertinho, mas ele já por mérito dele, porque ele se esforçou, ele concluiu o que ele se comprometeu, ele tem o direito de partir, se preparar para uma nova oportunidade e voltar aqui, trabalhar, se esforçar de novo. Então a gente precisa compreender bem isso. Por que eu vou querer prolongar uma existência de dor, de dificuldade de alguém? Se, né, ele tem esse direito, se ele já adquiriu por mérito dele. A gente tem no livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Esse é um livro voltado à mediunidade, à comunicabilidade com os espíritos. Ele está no capítulo 34, que fala da desencarnação. Martins Peralva foi um grande estudioso do espiritismo
E ele fala as etapas de desligamento do perispírito com o corpo físico, mas ele fala uma coisa aqui que nos chama muita atenção. Se imaginássemos tudo quanto se passa na hora da partida, seríamos mais respeitosos e dignos toda vez que presenciássemos um falecimento. O esforço e a abnegação dos mentores espirituais na desencarnação, no desligamento do perispírito com o corpo físico de determinadas criaturas é realmente digno de menção. Cooperadores especializados aglutinam esforços no afã de desligarem, sem incidentes, o espírito eterno do aparelho físico terrestre. Verdadeiras operações magnéticas são efetuadas nas regiões orgânicas fundamentais, ou seja, no centro vegetativo, emocional e mental. Então, se a gente tivesse, né, a noção da dimensão do trabalho de todos esses cooperadores, da verdadeira cirurgia que é feita nesse momento, a gente seria muito mais respeitoso, por exemplo, em um velório, não é mesmo? A gente chega, às vezes, num velório, tem um grupinho de pessoas conversando aqui, outro ali, às vezes já repartindo bens, às vezes falando mal, né, daquele que acabara de desencarnar. E a gente está deixando ele muito mais perturbado. A gente está dificultando muito mais o processo de desligamento daquele perispírito com o corpo físico. Imagina o trabalho desses benfeitores amigos. E a gente está lá de uma forma bem desrespeitosa, né? Não estou dizendo que alguém aqui faça isso, mas é muito comum quando a gente chegar no velório a gente vê isso. Então, o que a gente precisa fazer? Uma prece edificante. A prece é a evocação dos bons espíritos. Então a gente vai estar lá chamando os bons espíritos para ajudar naquele momento, para acalmar aquele irmão, para ajudar nesse processo. Todos nós, quando desencarnamos, passamos por um período que é chamado período de perturbação pós a morte. Uns só passam, outros ficam naquele período ali, anos, décadas, séculos, mas uns só passam. E às vezes, né, esse indivíduo fica ali cristalizado, com um pensamento na riqueza que ele lutou para adquirir, mas agora ele desencarnou, não é mais dele. Então ele se prende naquele tempo, naquela história ali, e fica com uma grande dificuldade. Então a prece ela é muito importante nesse processo. Vamos ver agora os mecanismos da desencarnação. Como isso acontece, em que momento que acontece. Temos o Livro dos Espíritos, questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Então como isso acontece? Soltos os laços, frouxo esses laços, essa alma, né? Alma por quê? De uma forma muito genérica, quando a gente está desencarnado, somos um duplo. Espírito mais perispírito. Quando a gente está encarnado, um triplo. Um espírito mais um perispírito animando um corpo. E aí quando a gente anima um corpo, a gente é chamado de alma. Então, essa alma se desprende, porque esses laços vão sendo soltos. E Kardec continua seus questionamentos, né? Kardec muito inteligente, letra A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Houver alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Ou seja, isso acontece assim, ó, estala o dedo, já está desencarnado? Se eu estou aqui, eu passo para cá, ele já desencarnou? Existe uma linha de demarcação? Uma linha traçada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem, não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços são desatados, não se quebram. Então esse irmão, né, tem ali um período, isso é um processo, é complexo, como Martins Peralba falou, e ele cita, a gente vai ver aqui, essas etapas, como elas são, quais são. Então por isso a gente precisa, né, da prece, de auxiliar
os nossos companheiros nesse momento. Isso pode durar um período mais longo, por exemplo, em um caso de um suicídio, onde o fluido vital torna esses laços muito mais tenazes. Porque ele está com fluido para viver 60 anos, mas ele partiu com 30. Então olha a dificuldade, o trabalho para esses companheiros. Então tudo isso é analisado dentro desse processo. Aí a gente vai ver agora a desencarnação de Fernando. Aí aqui, né, já é com o orientador espiritual Aniceto. Quem aí viu o filme Nosso Lar 2, é o mesmo Aniceto. A mãe de Fernando, né, a mãe do moribundo, vai lá chamar Aniceto, pedir ajuda, porque Fernando estava desencarnando, estava no hospital, e todos os parentes de Fernando estavam muito mal. Eles queriam o Fernando vivo. A falta de fé na vida futura. A hora dele chegou. Não estou dizendo que é fácil para ninguém isso, né? Mas quando a gente tem fé, quando a gente tem entendimento, que só vai vir com estudo, com aplicação, aí Aniceto vai lá e vai narrando, né? Que o corpo de Fernando já estava esfriando, os batimentos dele caindo, e todos os familiares alimentando Fernando. Então Aniceto vai lá, aplica um passe magnético em Fernando, e Fernando começa a ficar com o corpinho aquecido. Os batimentos vão voltando, ele tem uma melhora da morte. E os familiares, um vai tomar uma água, um vai tomar um café, né? Eles ficam um pouco mais tranquilos. E quando todo mundo sai, Aniceto começa. Aniceto, eu vou ler aqui da íntegra. Aniceto aproveitou a serenidade ambiente, depois de tudo que ele fez, e começou a retirar o corpo espiritual do morto, desligando-o dos despojos, iniciando a operação pelos calcanhares e terminando na cabeça, a qual por fim parecia estar preso o moribundo por extenso cordão de prata, tal como se dá com os nasciturnos terrenos, né, o cordão umbilical. Aniceto cortou o cordão com esforço. O corpo do falecido deu um estremeção. A operação não fora curta nem fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais Aniceto empregou todo o cabedal de suas atenções e talvez de suas energias magnéticas. A mãe do desencarnado prestou ao filho socorros necessários. O livro fala da importância daquela mãe naquele momento, que vieram outros companheiros pleitear Fernando, porque a vontade dele era aplicada em outras coisas, né, muito mais materiais, mas essa mãe ajudou muito. Então olha como é complexo esse processo. Aniceto ficou um bom tempo ali, teve que ajudar, né? Às vezes é muito comum a gente ficar alimentando o outro, dando a nossa própria energia para o outro, e às vezes a partida dele, né? O momento dele chegou. Voltando no livro Estudando a Mediunidade, a gente está caminhando para o final, tá, pessoal? Martins Peralva fala das 3 etapas, mas a última ela é dividida em 2. A primeira etapa são passes magnéticos. A operação inicial é efetuada na região do ventre, a qual se acha ligado o centro vegetativo, como sede das manifestações fisiológicas. Então na barriguinha aqui, ó. Então vai aplicando os passes. Com essa providência, o moribundo começa a esticar os membros e sobrevindo logo o esfriamento do corpo, né? O centro vegetativo, ele está diretamente relacionado com os órgãos efetores. Nesse caso específico, né, a barriguinha aqui, o estômago, o intestino. E aí, né, começa o processo desencarnatório. Se a gente analisar as etapas de morte do corpo físico, elas são divididas em 3, cada uma com seus sintomas. A segunda etapa, atuando os espíritos superiores a seguir sobre o centro emocional, e já sai do abdômen para o tórax, sediado no tórax, e representa a zona dos sentimentos e dos desejos. Então os passes mudam de lugar e vão para o tórax. E novos sintomas se verificam. Desregularidade do coração também, e o órgão efetor, aflição, angústia e pulso fraco. Nesse momento o corpo, né, inicia uma luta pela sobrevivência. As células nesse momento já perdem o comando. Então o
companheiro é tomado, né, por uma série de emoções. Terceira etapa, a operação final é no cérebro, onde fica situado o centro mental e região mais importante. Então, aí começa o passe já magnético, a ação magnética na cabeça. Martins Peralva, nesse livro, ele fala até o lugar, 4 ventrículo cerebral, fossa romboidal, mas não é o objetivo desse trabalho, e assim, tão a fundo. Então, após essa última operação magnética, e sobre a qual, né, nós estamos falando aqui, esse companheiro desencarna, mas ele ainda está ligado ao seu corpo físico. Aí vem a quarta etapa. Embora o espírito esteja ligado e bem ligado ao veículo físico, por fim, o desatamento do laço fluídico. Só aí conclui-se a desencarnação. Então, a quarta etapa é o rompimento desse cordão de prata. E nesse momento, acontece um barulho, como ele vai narrando. O mundo espiritual recebe mais um habitante. A gente vai ver no último slide que vai entrar agora o porquê que essa terceira etapa é dividida em duas. Aí trouxemos aqui o caso de um suicida, por exemplo, que está no livro Estante da Vida, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas agora pelo espírito de Humberto de Campos. Ele traz o espírito de uma suicida e faz 14 perguntas, e uma delas está bem relacionada a isso, para que a gente entenda. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? E ela descreve: ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvia os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também, a suplicar socorro. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada em meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Então, está mostrando quão prejudicial seria essa irmã permanecer no lar dela. Imagina o desespero dela de ver que tudo continuou, tudo está do mesmo jeito, né? A dificuldade, a aflição que ela causou nos seus familiares, o problema não foi resolvido. Então aquele corpo não tinha mais vida, mas ela ainda estava presa por esse cordão de prata, que no momento certo, como ela mesma fala, né, nas outras questões, vai ser rompido. Então, meus irmãos, a ideia desse trabalho é mostrar como é complexo o processo reencarnatório, como é complexo encarnar e também desencarnar. Quantos irmãos são envolvidos dentro de um único cronograma reencarnatório para que a gente perca mais essa oportunidade. São oportunidades raras. Tantos irmãos aí querem ter uma oportunidade como a gente está tendo. E aí a gente chega aqui, né, a matéria, não estou dizendo que é fácil, mas a matéria seduz tanto, a gente deixa de fazer o que a gente se comprometeu, às vezes são pequenas coisas, e a gente começa a fazer as mesmas coisas que a gente já faz há tanto tempo. E aí a gente perde mais uma oportunidade. E a gente vai ter que voltar novamente, padecendo de dificuldades similares, com lutas também, né? Então que a gente possa aproveitar, estudar bastante, aplicar bastante o que a gente estudou. Também estudar não é só o suficiente. Então, obrigado pela atenção de todos. Tenham todos aí uma noite abençoada. Valeu. Falou.